Estamos de volta e agora com um painel maravilhoso focado em mulheres empreendedoras. Nós vamos conhecer histórias inspiradoras de mulheres, mães, esposas, empresárias, empreendedoras, verdadeiras vencedoras. Aqui no palco comigo tem Vanessa Rich, jornalista esportiva no ar na Rádio Globo e mentora em comunicação. Tem também Cíntia Sandora, idealizadora do Move Turismo e Conecta Sonhos. E entrando online nós temos a Águida Oliver, empresária, idealizadora do Meu Mecânico e entusiasta do empreendedorismo feminino. E também Carla Panicê, coordenadora do Comunidade Sebrae. Tudo bem, Águida e Carla? Oi. Tudo certo. Sejam muito bem-vindas. Agora que tá tudo certo, é com você. Obrigada, Bia. Prazer estar aqui. É sempre uma honra poder participar de eventos como esse. Eu estou muito feliz de poder ter sido convidada e falar com mulheres empreendedoras, né? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, as mulheres estão alcançando marcas fantásticas. E a gente observa uma entrada muito grande das mulheres nesse mercado de investimentos. Então, hoje, a gente tem convidadas muito especiais. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite de Invest Smart, estar aqui podendo conversar com essas mulheres, trocando uma ideia. E, claro, vou solucionar as minhas dúvidas, que podem ser as suas também. Então, vem com a gente, participa com a gente, faça a sua pergunta, que a gente vai esclarecendo aqui ao longo da nossa conversa. Queria dar meu boa tarde aqui, começando pela Carla Panicê. Prazer ter você aqui. Carla, está ouvindo bem a gente? Super bem. A Carla tem uma história maravilhosa, né? A Carla é coordenadora da comunidade Sebrae, está no Sebrae delas, né? Mulheres de Negócios, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Boa tarde para você também, Águida Oliver. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vou pedir para aumentar um pouquinho esse áudio dela. Aí, beleza. Aí, Beleza, agora eu estou te ouvindo bem. Águida é empresária, idealizadora do Meu Mecânico. Gente, eu tenho pavor quando eu chego na oficina, que eu não entendo nada. Se o mecânico falar assim, olha, é os Gunners Funny House, eu vou falar, beleza, pode trocar, é contigo mesmo, porque eu não entendo nada. Então, acho que vai ser uma conversa muito legal que a gente vai ter aqui. E comigo aqui no estúdio, respeitando todas as regras de segurança e distanciamento. Prazer ter você comigo aqui, Cíntia Sandora. Obrigado, prazer é meu também, Vanessa. Uma honra estar aqui com vocês. Quero começar com você, Cíntia. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque a sua história se assemelha de muitas brasileiras que são mães, que precisam trabalhar, que estão ali na luta do dia a dia. Muitas são mulheres que são chefes de família, então elas são as responsáveis por levar o sustento para essas famílias. E a gente viu agora na pandemia o desespero, né, de muita gente que acabou perdendo emprego, muitas lojas fechando, o comércio, né, e toda a cidade, a economia da cidade parou. A gente fala aqui do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro foi assim, no mundo todo. E, de repente, as pessoas começaram a empreender. Conta um pouquinho da sua história. Bom, então, Vanessa, na verdade, a minha história ela começa lá atrás, né, sendo operadora de telemarketing por muitos anos. E depois eu decidi ser empreendedora. Então, eu saí de uma grande empresa, uma multinacional, onde me deu muita base para chegar onde eu cheguei. E eu abri minha primeira agência de viagem, né? Então, foi um desafio muito grande, foi uma conquista a cada dia, sempre superando os obstáculos, porque, na verdade, eu era uma profissional de carteira assinada e estava entrando no mundo dos negócios sem ter base, sem conhecer absolutamente nada. Então, foi caindo, levantando, que eu fui aprendendo a dominar todas essas áreas. E em 2014, eu desfiz uma sociedade da minha primeira agência de viagem e resolvi empreender sozinha, ser dona das minhas escolhas, das minhas experiências e ganhar o mundo. E foi daí que nasceu a Move Turismo, né? Foi daí que nasceu a minha empresa. E ali eu formei uma equipe, e ali a gente foi desenvolvendo técnicas de vendas e foi realmente realizando os sonhos dos clientes, que naquela época era muito base ter as famílias, né? Realizar o sonho das famílias para depois pegar o mundo corporativo. Então, eu queria ir de mansinho e aprendendo, né, a dominar esse mundo do turismo. Até que veio a pandemia e, como você sabe, muitas pessoas passaram aí por desafios ainda maiores. E comigo não foi diferente, né? Não fui nenhuma privilegiada. Eu estava junto no mundo inteiro passando as dificuldades do mundo empreendedor. E para minha surpresa, a minha foi a primeira a ser afetada, porque o turismo foi em massa afetado, né? Todos os aeroportos fechados,
os cancelamentos de aéreos, antecipações. Então, não me restava outra alternativa a não ser apagar os incêndios dos meus clientes, a reorganizar as cartas de crédito e conversar um a um de todo aquele ano que eu tinha ainda para poder colocar os clientes para viajar. E a gente não sabia o que a gente ia enfrentar. Então, era ainda pior saber o que ia acontecer. E foi enfrentando esses desafios que nasceu a Conecta Sonhos, que é a minha segunda empresa voltada para mulheres empreendedoras. E aí eu digo, é na Move que eu aprendo a ser quem eu sou para ensinar essas mulheres a não desistirem como eu fiz. Te deu um medinho lá no fundinho do coração quando você deixa de ser funcionária de uma empresa, onde você sabe que seu salário está ali no final do mês, certinho, vendendo ou não vendendo, porque tem isso, né? O salário está ali no final do mês quando você é funcionária de um lugar. E, de repente, quando você vai empreender, se você não trabalhar, se você ficar doente, se o negócio não render, a conta vai todinha para você. Te deu esse medo quando você resolveu abrir a sua empresa? Então, Vanessa, eu não tenho medo de enfrentar esses desafios, né? Na verdade, o meu perfil não foi nunca ser uma mulher com medo. Até porque CLT ou até mesmo emprego público não é estabilidade para ninguém, né? Você pode acontecer qualquer coisa no seu momento também e você perder aquela oportunidade. Só que empreender te dá liberdade de ser o que você quiser, de trabalhar de onde você quiser, de fazer o seu horário, de fazer o dinheiro acontecer. Então, não existe limite, é livre, é você quem escolhe. Sabe que eu me senti assim? Quando eu deixei, eu trabalhei em várias empresas de jornalismo, continuo ainda no Grupo Globo, mas teve um momento da minha carreira que eu falei, nossa, minha agenda aqui, meus e-mails são todos escala, final de semana, plantão. E realmente te dá uma liberdade. Aí eu queria fazer uma pergunta para a Carla. Carla, quantas mulheres chegam no Sebrae querendo, de alguma forma, aprender? Porque vontade, sonho, todo mundo tem. Agora, realizar, colocar na prática, precisa de um mínimo de conhecimento. Como é que funciona isso? Bom, queria primeiro agradecer, ser obrigada, né, por a gente estar aqui, o Sebrae como Casa do Empreendedorismo Brasileiro, do suporte às micro e pequenas empresas, não podia deixar de dedicar um espaço especial para o empreendedorismo feminino, né? Então, para contextualizar um pouco essa minha resposta, eu queria começar contando para vocês que as mulheres empreendedoras já representam 34% dos donos de negócios no nosso país. Quando a gente olha só os novos negócios, nós já somos 50%. Então, isso significa que a participação da mulher nesse mercado empreendedor ela é ascendente, ela só cresce. E isso traz pontos positivos e pontos em que a gente precisa se preocupar, né? Os pontos positivos é que nós, mulheres, já estamos mais escolarizadas do que os homens, né? Então, a questão da competência técnica para empreender, do conhecimento técnico, a gente já está trazendo, né? Agora, em relação ao que a gente chama das soft skills, que são esses comportamentos, essas habilidades para empreender, é onde a gente encontra os maiores desafios, né? Então, as habilidades de comunicação, de gestão do tempo, de liderança, né? Porque, assim, nesse mundo, por exemplo, a gente fez uma pesquisa com 6.000 empresários, né? O Sebrae, na época da pandemia, para a gente avaliar o impacto da pandemia. A gente viu que as mulheres empreendedoras, elas se viraram mais em que sentido? 42% dessas mulheres inventaram novos produtos ou serviços para lidar com a crise, contra 35% dos homens, né? Então, a gente tem essa habilidade, que é uma habilidade que a gente traz da vida, de dar conta de vários pratinhos no nosso malabarismo, né? Que é a história que a gente está ouvindo aqui. Então, dar conta da família, da própria comunidade que você vive, do seu pai ou do seu filho, enfim. A gente traz essas habilidades para o empreendedorismo. Só que a gente ainda tem muitas dificuldades, né? A gente está aqui num evento de investimento, a questão do crédito, por exemplo, é um super gargalo das mulheres. A gente conhece menos sobre crédito, a gente busca menos o crédito, então a gente divide menos o nosso risco. Isso precisa ser enfrentado, né? Então, um pouco do contexto para te responder e dizer que sim, as mulheres são as que mais buscam o Sebrae, né? Quando a gente olha proporcionalmente, porque
A gente tem isso de muito bom, a gente pede ajuda, né? A anedota do mapa, um mapa na mão da mulher, a gente abre a janela e fala, opa, onde é que é essa rua, né? E na mão do homem, geralmente, a gente faz 50 mil caminhos até achar o certo, se não está entendendo o mapa. Então, a gente traz essa habilidade e as mulheres têm sim pedido muito ajuda. O empreendedorismo por necessidade, que são aqueles negócios que são abertos porque as pessoas não têm oportunidade de um emprego formal, de uma carteira de trabalho assinado, também são muito mais relevantes nas mulheres, né? E isso é uma questão que a gente tem que se preocupar. Mas, enfim, foi um começo de bate-papo para te responder que nós temos sido muito acessados com muito prazer e esperamos ser cada vez mais para ajudar esses negócios a florescerem, gerarem trabalho e renda para o nosso país como um todo. Sensacional. Agora, me identifiquei muito com a Águida, porque a Águida entrou num ambiente extremamente masculino, né? Como eu entrei quando eu comecei a trabalhar com esporte, só tinham homens na redação. A primeira redação que eu entrei no Sport TV, eram homens, só homens. Eu falei, gente, eu sou minoria aqui, né? Interessante, na minha equipe tinha uma mulher só. E você entrou, Águida, num ambiente extremamente masculino, né? Eu acho que a gente tem que vencer essas barreiras e esse é um ambiente que a gente está ainda de investimento, que ainda tem um domínio masculino. Mas as mulheres, elas conseguem, de alguma forma, com talento, com muita credibilidade, com muito trabalho, aos poucos irem desbravando esse caminho, né? Sim, com certeza. E a gente está num tempo, assim, em que as mulheres estão ganhando muito espaço, né? Tanto no mercado de trabalho e também nessa área, assim, mais masculina. A gente percebe que hoje existem muitas mulheres aí na área civil, de construção civil, né? Tem muitas mulheres aí já querendo entrar nessa área de mecânica. Já tem 11 anos que eu estou nessa área e fico muito feliz em ver mulheres desbravando essas profissões, assim, porque são cada vez mais oportunidades de trabalho para a gente, né? E a gente se descobrindo em algo que a gente gosta de verdade, com certeza a gente faz um trabalho e a gente oferece algo para o nosso cliente com muito mais qualidade, com muito mais segurança. E como é que foi para você quando você definiu e decidiu na sua cabeça que era isso que você queria fazer? Como é que você foi recebida? Porque eu acho que às vezes a gente é parada pelo nosso medo, pela falta de conhecimento, de apoio, até em casa, né? Principalmente em casa. Quando a Cíntia falou aí que não tinha medo, eu super me identifiquei com o que ela falou, porque eu também não tive medo, eu fui com a cara e com a coragem. Quando eu era bancária, né? Eu tinha esse salário aí de todos os meses que você falou e não foi fácil. Quando eu falei que queria montar uma oficina mecânica, não tive apoio de ninguém, de família, de pai, de mãe, de esposo, não tive apoio de ninguém. Meus irmãos acharam que eu era louca, que não tinha nada a ver comigo. E todos os meus amigos que eu falava das minhas ideias, falavam que não tinha nada a ver, que lugar de mulher não era em oficina mecânica, que era melhor eu seguir minha profissão de bancária, mas mesmo assim eu corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, estudei, fiz plano de negócio, procurei o Sebrae, e o Sebrae me ajudou bastante nisso, e estudei muito também para poder abrir meu negócio, não abri a minha empresa assim no achômetro, né? Então eu tinha muito detalhado realmente o que eu queria, estava muito bem escrito, muito bem definido o que eu queria. Então eu sabia que eu podia ter sim um resultado e também não tive medo não, e fui com a cara, com a coragem e com muita força de vontade de fazer. Fiz o meu planejamento estratégico e tá dando certo. Tem 11 anos que eu tô no mercado e tá dando certo. E por isso que você foi premiada, né? Não só pelo Sebrae, mas também pela ONU, né? Desculpa aí, beijinho no ombro, né não? Com certeza, né? Fui indicada aí pelo Sebrae para poder concorrer a um prêmio internacional, indicação da ONU, né? Um prêmio assim que nunca imaginei na vida poder concorrer com uma oficina mecânica e fiquei aí entre as 10 empreendedoras do Empretec do mundo. Isso para mim é uma honra muito grande e cada vez mais me dá certeza de que eu estou no caminho certo e de que eu escolhi a profissão correta para mim.
É interessante porque eu acho que tem duas coisas que são muito diferentes entre os homens e as mulheres. Os homens, muitas vezes, são movidos pelo dinheiro. É o recurso, é quanto eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar. As mulheres, elas são movidas também pelo dinheiro, elas têm interesse, obviamente, em ganhar dinheiro, mas elas têm uma outra motivação, que é uma motivação mais emocional. Essa é a sensação que eu tenho e que os estudos mostram. Então, quando você faz o que você ama, o que você gosta, é muito mais fácil você perpetuar do que você desistir. Não tá dando dinheiro, não, eu vou desistir. Quando você ama, você insiste um pouquinho mais. Não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza. É o tal do propósito, né? Quando você acha seu propósito de vida, é como se você soubesse a direção certa que você vai caminhar. Então, por mais que hajam pedrinhas ali, por mais que hajam desafios, você não vai parar. Você vai mudar a rota, você vai mudar a direção, mas desistir não entra no nosso vocabulário, jamais. Eu costumo dizer que essa palavra não existe no meu dicionário. Desistir não existe no meu dicionário. Tá, mas de alguma forma, às vezes eu acho que faltam às mulheres essa busca pelo conhecimento. Elas têm muita coragem, elas realmente querem empreender, elas têm muita vontade, têm muitos sonhos, mas precisa desse apoio, desse respaldo. E aí é que entra, eu acho que esse mercado que a gente não domina, que é entender de investimento, entender como funciona o mercado, como é que ela vai fazer aquela planilha para que aquele sonho se realize e dê lucro. Porque eu acho que esse que é o problema, né, Carla? Claro, assim, a educação financeira é um gargalo de forma geral no nosso país, né? Como seria se as crianças tivessem educação financeira desde a infância, né? E para as mulheres, isso ainda tende a ser mais complicado, porque culturalmente as mulheres se dedicam mais ao campo das humanas, do entendimento das relações, do que dos números, né? Então, no mundo do empreendedorismo, isso não está desassociado do que é a nossa sociedade, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a PNAD, que é a Pesquisa Brasileira, né, Nacional de Amostras de Domicílio, de 2019, tem um estudo do DIEESE super bacana, falando sobre a condição da mulher, e fala que ainda mesmo nos mesmos postos de trabalho, as mulheres recebem 29% a menos do que os homens, né? As mulheres gastam 95% de tempo a mais no cuidado das suas famílias. Né? E aí, como essas mulheres estão 95% mais tempo em casa, elas estão 17% menos tempo nos seus negócios. E aí elas faturam menos, ganham menos dinheiro. Né? Então, isso é um desafio. Como é que essa desigualdade pode ser enfrentada, tanto por ações da própria mulher, nessa busca por conhecimento, na busca por networking, rede para o seu negócio, de suporte, mas também na busca da própria sociedade por meio das políticas públicas. Por exemplo, a gente sabe que as mulheres que são mães, daquelas que os filhos têm vagas de creche, 67% exerce uma atividade remunerada. Das que não têm essa vaga, só 42%. Então, a política de creche é fundamental para a gente fortalecer as mulheres, né, enquanto geradoras de renda e de autonomia também, porque a gente sabe que a questão do dinheiro, da renda, está muito atrelada à autonomia, né? A realização pessoal também, você poder ser dona da sua história, do seu destino, né? Então, isso é muito poderoso e é muito importante. Então, a gente sempre fala dessa preocupação das mulheres quando vão começar suas iniciativas, vão planejar, trabalharem muito em cima da questão financeira, né? Com quem você vai dividir seu risco, né? Como é que você vai abordar a questão do investimento? Isso é um desafio ainda a ser enfrentado, mas que a notícia boa é que o cenário já foi pior. Hoje a gente já tem muitas startups de educação financeira lideradas por mulheres, que entendem exatamente onde dói nosso calo, né? E eu estava pensando no seguinte também, eu acho que hoje o mundo está tão rápido, tudo muda muito rápido. A gente não sabe, por exemplo, a profissão que os nossos filhos vão ter, porque vai mudar até lá, né? Eu tenho 2 de 7 lá em casa, não sei o que vai acontecer quando eles tiverem 20, né? Quando eles estiverem formados,
que profissões vão existir nessa época. E eu acho que nós fomos criados ainda, tivemos uma educação, a nossa geração teve uma educação de que ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser professor, né? Tinham mais ou menos aquelas profissões que os pais sonhavam para a gente. E, de repente, você sair de uma empresa consolidada, onde você tinha o seu salário lá no final do mês, tudo certinho, com plano de saúde e tal, era cômodo. E empreender é difícil, né? Queria saber de você, Águida, que dificuldades você enfrentou? Empreender é difícil, é desafiador e é para quem realmente tem muita coragem para poder fazer, né? Desafios a gente encontra todos os dias, eles nunca acabam, sempre tem, eles sempre se renovam, né? Os desafios nossos sempre se renovam. Mas isso é muito bom e isso é uma injeção de ânimo para a gente poder resolvendo problemas todos os dias. Afinal de contas, empreender acaba sendo isso, né? E mais desafios, até porque o meu negócio é tipicamente masculino, então foram desafios a partir de encontrar mecânicas mulheres no mercado, é um desafio para mim muito grande. Eu tenho mecânicas hoje que trabalham junto comigo, mulheres, mas fui eu que treinei, fui eu que dei todo o treinamento, só encontrei as pessoas mesmo com a vontade de trabalhar, mas elas não tinham qualificação profissional. Isso é muito difícil e eu precisei abrir mão disso, de encontrar alguém qualificado para eu mesma poder qualificar. E esse é um dos grandes desafios. Outro desafio também é você realmente conseguir deixar o seu negócio de pé, conseguir colocar o seu negócio para se destacar no mercado. Isso é um desafio diário, onde você não pode parar nunca, porque não é fácil. Você tornar-se uma empresa com credibilidade no mercado é muito difícil, né? É muito fácil você destruir o nome de uma empresa, é de um dia para o outro. Mas para você construir uma empresa sólida, com credibilidade e que as pessoas respeitam essa empresa, se leva tempo e muito trabalho. Mas, Águida, em relação a essa questão que você colocou aí das mulheres, né? Foi difícil encontrar mecânicas, eu tive que treinar essas mecânicas. Foi mais ou menos o que eu passei no projeto que eu fiz agora nos canais Fox Sports na Copa do Mundo, onde a gente criou um projeto inovador que levou ao ar pela primeira vez na história da televisão, mulheres narrando e comentando a Copa do Mundo, jogos de Copa do Mundo. E a primeira pergunta que o meu diretor fez na época foi: tá, mas você acha que a gente vai ter um número suficiente de mulheres para fazer as inscrições e passar nesse processo seletivo? Enfim, 300 mulheres em todo o Brasil se inscreveram para serem narradoras, que era uma função muito específica. Talvez realmente essas mecânicas elas existissem, mas elas não tinham oportunidade no mercado. Ou tinham vontade, mas precisavam de treinamento. Então, eu acho que quando a gente busca e dá oportunidade a essas mulheres, a gente consegue fazer com que outras, de alguma forma, também se encorajem. Você acha isso, Cíntia? Se encorajem como você se encorajou. Porque, assim, gente para criticar sempre vai ter. E eu costumava dizer, quando eu dava os treinamentos para as narradoras, eu falava: eu quero erro zero, eu não quero ninguém falando que a gente não entende nada de futebol. E tem que ser erro zero mesmo. Na verdade, as mulheres hoje, elas buscam sua independência financeira, elas buscam essa qualidade de vida, elas buscam realmente realizar os sonhos delas, né? Como a Águida falou, são muitos desafios que a gente enfrenta, existem pouquíssimas oportunidades da gente até mesmo se conhecer, porque muitas das vezes, como você falou, nós tivemos uma criação onde a nossa geração foi: você precisa terminar a sua faculdade, você vai entrar no mercado de trabalho e você vai conseguir seu emprego para pagar suas contas. E, na verdade, empreender exige muito mais do que isso, né? É superar desafios todos os dias, é começar o mês devendo, porque você tem contas a pagar, você tem famílias para sustentar. E a outra função, que é ser mãe, dona de casa, porque quem é que vai no mercado fazer as compras, que vai trocar a fralda da criança? Mãe! É sempre assim. Olha, é bem complicado, mas assim, para tudo tem esse jeito. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 21, um de 11 e um de 7. São três gerações diferentes, são todos homens, eu sou a única mulher da casa. Mas assim, eu tive momentos na vida, Vanessa, que eu tive que fazer uma escolha. E o que eu vejo recebendo as minhas alunas lá na Conecta é que nem todas querem pagar o preço. Todas querem sucesso, todas querem ganhar dinheiro, mas nem todas querem pagar o preço. E, às vezes, pagar o preço é você
ter que dar atenção para uma coisa e não dar atenção para outra. Então, o que eu vejo muito é que elas querem tudo, mas pouco se doam. Então, o que a gente conversa lá dentro, né, dessa comunidade, que cada dia cresce mais, é fortalecer uma a outra, porque muitas das vezes a gente convive com pessoas tóxicas. Pessoas... E vocês se ajudam Sim, nesse processo. Porque... eu não sei se a Águida concorda comigo, mas o empreendedorismo é uma área, pelo menos feminina, muito solitária. É difícil você parar num barzinho e conversar com uma mulher e falar assim, e aí, como é que estão os seus negócios? Como é que está seu faturamento? Me fale. Então, os homens, ele tem mais essa liberdade de poder conversar, e as mulheres não. A gente fala sobre tudo, a gente só não fala sobre o mundo empreendedor. Então, por isso que eu senti tanta necessidade de colocar a Conecta para frente, porque, como o nome diz, você se conecta com uma outra que tem o mesmo propósito que você. Independente se ela está lidando com uma área que é mecânica, se é uma área popularmente masculina, ou se eu estou numa área totalmente feminina. A gente vai se conectar e juntas a gente vai conseguir partilhar, falar sobre vitórias, sobre derrotas, sobre como se recuperar. E eu acho que é isso que fortalece ainda mais esse movimento de mulher empreendedora. Eu acho que os questionamentos são muitos, né? As mulheres, elas quando começam a trabalhar, aí aplaude mesmo, isso mesmo. Quando as mulheres começam a trabalhar, tem toda uma cobrança, né? Primeiro, quando a mulher engravida, ela fica, caramba, será que quando eu voltar da minha licença maternidade, o meu espaço vai estar lá? Isso é muito doído, a gente se cobra demais. Outra, para você trabalhar, você está deixando de estar com o seu filho, seja ali, sei lá, ele precisa estudar para a prova, ele está doente, ele está com febre, ou sei lá o quê. Então, todos esses questionamentos e essas cobranças vêm muito mais para a mulher do que para o homem, porque, historicamente, na sociedade machista que a gente vive, esse é um papel da mulher. Hoje a gente tem muitos homens em casa cuidando dos filhos, que eu acho fantástico. Assim como temos muitas meninas jogando futebol, que é maravilhoso também. Mas eu acho que a gente ainda tem uma estrada muito longa para caminhar, para que a gente possa avançar nesse sentido do preconceito, tá? O preconceito, ele é velado algumas vezes ele é declarado. Só que eu acho que quando você tem uma rede, como você criou, Carla, de mulheres, de Cíntia, que você criou, de mulheres que vão se ajudando ali, elas encorajam as outras também. E você sente um apoio, que às vezes você não tem em casa. Ela ganha uma força, na verdade. Ela chega desestimulada, ela chega entristecida, porque muitas das vezes ela está convivendo ali com o marido que não apoia, ou com a mãe e o pai que diz que para que é esse negócio? Você não vai conseguir, você não vai chegar onde você quer, isso é besteira, para com isso, vai arrumar um emprego de verdade. Então, nós somos o tempo todo desacreditada de que o nosso negócio vai dar certo. E é muito complicado porque, quando eu digo de pagar o preço, eu lembro que quando eu abri a minha primeira agência de viagem, eu fiquei grávida, né? E eu tive que tirar minha licença maternidade para ter o meu bebê, né? E eu tive que voltar com 2 meses de ter parido meu filho, ele mamava no peito, e eu tive que fazer uma escolha, porque ou eu voltava para o campo, para a batalha, ou eu ia falir. Então, eu precisei respirar, eu precisei tomar uma decisão e eu precisei conscientizar o meu marido de que eu precisava do apoio dele. E eu acho que muitas mulheres sentem medo até de falar com o seu parceiro, até de pedir ajuda para o pai e para a mãe, porque é um momento tão difícil para a gente, os hormônios todos lá nas alturas, e a gente ainda tem que tomar uma decisão tão difícil. Mas eu digo que vale a pena, porque se é aquilo que te move, se é aquilo que te deixa feliz, que brilha seus olhos, vai valer a pena, e depois lá na frente você vai acertando os ponteiros e vai organizando tudo. Para tudo tem solução, Vanessa. E dá certo, por isso que a gente está aqui. Carla, quais são os maiores questionamentos que as mulheres que chegam no Sebrae te fazem? Caramba, minha dúvida é essa, o meu medo é esse. O que você mais ouve aí? Tá. Primeiro, em relação mesmo a essas habilidades, né? Como é que eu lidero uma equipe? Como é que eu conheço? Acho que Cíntia trouxe uma coisa muito importante da rede, né? Essa questão de como é que eu conheço outras mulheres que estão passando pelo que eu estou passando. Como é que eu passo a ter uma rede de suporte de troca, né? E essas parcerias são fundamentais, porque às vezes, antes das trocas comerciais, elas acontecem para diminuir custo. Então, a gente compra um insumo junto, a gente faz um evento para divulgar os nossos negócios de forma conjunta, né? E isso agrega valor.
Então, essa questão da rede da parceria é um ponto muito procurado, né? A questão do próprio planejamento, dos controles financeiros da empresa. E agora, na pandemia, mais do que nunca, a gente foi acionada pela questão do marketing digital. Como é que eu passo a vender tudo pela internet, né? Então, como é que eu transformo o meu negócio em digital, já que hoje é a forma de eu encontrar o meu cliente. Então, essas foram as principais demandas do último ano que costumam se repetir, né? E essa questão que eu queria voltar no campo de estudo, pessoal, mas que a Cíntia trouxe para a gente, que é muito importante, é essa questão do espelho, né? De se eu vejo alguém sendo, eu sei que eu posso ser. Já que a gente teve esse momento mãe aqui, eu também sou mãe de 3, né? E eu fico muito feliz. Eu tenho uma menina entre os 3 e ela hoje tem exemplos que eu não tinha. Minha mãe, minha avó, então nem se fala. E quando a gente passa a ter esses exemplos, quando eu olho mulheres empreendedoras na capa do jornal, na capa da revista, né? Eu passo a saber que eu também posso ser isso, que eu posso escolher ter outros papéis, né? E isso é fundamental, porque mexer nesse aspecto cultural exige a gente mexer naquilo que é mais querido para a gente, que é o que a gente aprende com os nossos pais, nossos avós, que é o reflexo de um tempo, né? Então, para a gente mexer nisso, a gente precisa ter esses exemplos. Por isso que o Sebrae existe para os empreendedoras, né? Para os empreendedores e o Sebrae delas para as empreendedoras, aqui para a Cíntia, para a Águida, para essas mulheres que mostram para a gente como é possível, né? Com todas as suas dificuldades. Empreender de fato não é fácil. Tem uma frase que brinca, que fala que, por outro lado, também não existe nada mais arriscado do que trabalhar para outra pessoa, né? Mas é uma brincadeira, empreender é um risco, sempre a gente tem que botar isso no papel. Mas é muito importante a gente ter essa figura, ter a mulher entrando cada vez mais no mercado e trabalhando essas suas questões, né? Então, a gente escuta casos assim, poxa, tem um encontro lá de networking às 7 da noite, mas como é que eu vou chegar lá e vou puxar papo com o cara vai achar que eu estou dando mole para ele, como é que vai ser isso? Então, eu vou ficar aqui no meu canto. Era até um investidor que eu tinha vontade de falar, no que ele vai achar de mim, né? Então, as mulheres passam por isso. Quando elas entram nessa rede de suporte, elas passam a entender que pode ser diferente, né? Então, é muito importante procurar ajuda para essas redes, para o seu planejamento, para errar pequeno. Empreender, errar e acertar, mas não dá para errar grande, não dá para gastar tudo que tem e errar, tem que errar pequenininho. Então, planejamento é fundamental, né? E marketing, mercado, onde é que está seu mercado, como é que você vai vender? E hoje, como é que você vai vender de forma digital? E é um desafio, né? Entrar nesse mercado digital também é um desafio, que eu acho que as pessoas se viram nesse desafio agora em função da pandemia. Quem não estava nesse mercado teve que aprender e entrar e não tem jeito, não tem volta. Agora, Águida, o que você ouviu das pessoas que te desencorajaram ou que de alguma forma, né? Ah, não, eu acho que não vai dar certo, não tenta isso não, tem nada a ver, esse é um ambiente masculino. O que você ouviu depois, quando o seu negócio deu certo? Menina, você é muito danada, que bom que você não desistiu dos seus sonhos, o que você fez? O que você fez para dar certo? Que ideia louca foi essa que você teve? Parabéns! Me ensina, me ajuda, eu quero também. E escutei muita coisa, assim, inclusive da minha família, que muita gente achava que não ia dar certo, mas quando eles viram que realmente eu queria, que eu estava estudando para aquilo, eu comecei a ter um apoio. Porque enquanto eu falava só da minha ideia, realmente acabava sendo uma loucura da minha cabeça. Mas a partir do momento que eles viram que eu estava estudando para aquilo, eu realmente comecei a ter um apoio deles e aí mudou totalmente toda a conversa. As meninas falando aí que têm filhos, eu também tenho um casal, tenho um menino de 13 anos e tenho uma menininha de 3 anos. E quando ela nasceu, com 30 dias eu voltei a trabalhar e montei para ela um quartinho do lado do meu escritório, lá na minha empresa, lá na oficina, e eu levava ela todos os dias para a oficina. E aí ela foi comigo até completar 6 meses, porque estava mamando em livre demanda, e eu trabalhava com ela do lado, com o quartinho dela montado, lá na oficina.
É um desafio mesmo, porque a demanda da mulher é muito grande, ainda mais quando o filho é recém-nascido, ela é a mãe que amamenta, é a mãe que está ali no cuidado diário com a criança. É cruel. A cobrança é muito grande. Mas, de alguma forma, eu acho que a gente tem que pensar no que startou na cabeça de cada uma de vocês, a vontade de ter o próprio negócio, a ideia, poxa, eu vou... No teu caso, Águida, o que te moveu, né? Porque esse é um ambiente extremamente masculino, como é o meu, né? Mas, de alguma forma, lá no fundinho do meu coração, uma coisa me dizia, peraí, é isso que eu gosto de fazer. Eu fiquei encantada quando eu comecei a trabalhar com esporte. Por que não? Eu acho que essa é a pergunta, por que não? O que te passou pela cabeça? Conta esse início aí. Como é que você decidiu e você optou e escolheu esse caminho que você sabia que não ia ser um caminho fácil, né? Sim, eu sempre tive vontade de empreender, sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, né? E só que eu não sabia o quê, eu nunca deslumbrei ter uma oficina mecânica. Mas quando eu comprei meu primeiro carro, passei por situações muito desagradáveis em oficinas mecânicas, assim como você mesma falou no começo aí, que se pedisse para você trocar uma peça aí, você ia autorizar, porque você preza pela segurança e ia autorizar. E isso aconteceu muito comigo, só que em momentos muito constrangedores, e eu não entendia realmente nada de carro, e até que eu descobri que estava pagando por peças que não existiam no meu carro, por serviços que não eram realizados, e comecei a perceber que outras mulheres passavam pela mesma situação e que elas não levavam o carro na oficina e que ficavam dependentes do marido, dependente do irmão, dependente do pai, dependente de outra pessoa para poder levar o carro na revisão, ou então acontecia o que acontecia comigo, eu não tenho ninguém e seja o que Deus quiser, Deus me ajude. E eu falava, gente, isso está errado, e eu vou empreender nesse negócio. Eu acho que é um nicho bom de mercado e vou montar uma oficina mecânica para mulheres. E aí foi onde eu procurei o Sebrae, foi onde o Sebrae começou a me ajudar, me indicando fazer alguns cursos, fazer um planejamento estratégico. E eu me apaixonei por isso, me apaixonei por realmente fazer esse planejamento, essa pesquisa, entender primeiro o problema do outro, para depois você fazer o seu negócio, para resolver o problema das pessoas. E fui me apaixonando nessa área, de resolver o problema das pessoas. E acho que mecânica é um problema que realmente existe até hoje para a mulherada, e por isso eu investi na oficina, e é a minha paixão, eu amo de paixão, tanto o empreendedorismo, como a mecânica e como ensinar as mulheres a cuidarem dos carros delas. É interessante porque as mulheres elas são mais detalhistas, elas têm um olhar mais cuidadoso. E, de alguma forma, tem tudo a ver, né? A gente nunca fez essa associação, mas tem tudo a ver com a mecânica, que é o detalhe do detalhe do detalhe. Então, de alguma forma, por que ninguém pensou nisso antes, né? Porque a gente veio numa sociedade que não funcionava assim. E em algumas empresas também metalúrgicas, posso dizer isso porque meu pai trabalhou muitos anos numa metalúrgica, eles escolhem as mulheres para trabalhar nos setores onde precisa de mais dedicação, aquele olhar feminino. E isso é muito legal, porque a mulher tem esse olhar detalhista, né? Ela sabe identificar se aquela peça está certa, está errada. Então, esse mercado da Águida é super inovador. Até eu queria levar meu carro lá para consertar. Então, parabéns, viu, Águida, tá? De parabéns mesmo, porque muitas mulheres, eu acho, que sentem essa dificuldade, né? O que a gente faz, geralmente, quando o nosso carro dá ruim? A gente pede para um homem levar, porque quando a gente chega ao estabelecimento, é desmerecimento mesmo. Eles enganam, como a gente não domina da área, né? E eles acham isso, óbvio, eles fazem o que querem. E quando ela abre um negócio desse, voltado para o público feminino, ela abre portas, assim, gigantescas. Sabe que durante a Copa do Mundo eu fiquei observando a reação dos homens, né? Porque eram mulheres narrando e comentando jogos de Copa do Mundo e no início tinha uma curiosidade inicial, tipo, será que trabalho é esse aí que essas mulheres estão fazendo? Vamos ver se elas entendem mesmo disso aí, né? E tal. E era interessante porque no meio da Copa a gente ouvia assim na redação: ué, sabe que assim, é uma questão de costume, que a gente não estava habituado a ouvir mulheres narrando, mas é bom. Eu falei, é mesmo, olha.
Então, eu acho que tem uma questão mesmo de costume, de hábito, e talvez essas mulheres precisem ser encorajadas, e aí seja na profissão que for, para que você saia do lugar, que você se mexa, que você dê um start na sua vida e você consiga acreditar que você é capaz. E aí, independe o sonho que você tem na área que você pensou. É correr atrás desse sonho e fazer ele acontecer. Carla, quando as mulheres chegam aí no Sebrae, você acha que elas são paralisadas? Em que momento elas começam a sonhar, elas pensam? E você acha que o que exatamente paralisa essas mulheres? É a falta de conhecimento? É a falta de apoio? O que você acha que acontece? Hoje é menos a falta de conhecimento do que de suporte, né? Essa questão mesmo de dividir o tempo dedicado à empresa, ao seu negócio, com as outras tarefas e os outros papéis que a mulher existe, é um dos grandes gargalos, né? Então, poder, de fato, ter essas redes de suporte é importante, até porque quando a mulher consegue, né? E na fala da Águida, é muito bom trabalhar com isso, gente, porque empreendedor é isso. É aquela pessoa que, onde está todo mundo vendo um problema, eles estão vendo solução, e eles trazem essa solução para o mundo, e com isso impactam a vida não só deles, mas de todo mundo, né? Então, quando a gente consegue, de fato, fomentar essas empreendedoras, isso é muito poderoso, porque o retorno que a mulher traz, depois dando o que hoje já faz de mentoria, né, e criando rede para outras mulheres. A gente vê, por exemplo, na própria política, na própria história do microcrédito, né, quando a gente vai lá para o Mohamed Yunus, que inventa isso, de certa forma, e que ganha o prêmio Nobel, a política era toda investida nas mulheres, porque sabe que se o dinheiro chega na mulher, ele tem muito mais propensão a ficar na comunidade dela, a fazer o dinheiro circular no entorno, né? Então, isso se repete, a gente vê na história das nossas clientes e dessas mulheres empreendedoras, é muito comum elas falarem o que a Águida traz, falar, poxa, eu agora quero ser mentora de outras mulheres, eu que agora consegui chegar onde eu queria, quero ajudar outras mulheres a chegarem, eu quero devolver esse investimento também, ajudando, dando apoio, dando suporte. Isso é muito bacana, né? Mas em relação aos gargalos que você me falou, hoje é isso, a gente já está mais escolarizado que os homens, né? Então a questão não é nem mais tanto conhecimento técnico. É óbvio que isso vai mudar muito de setor para setor, mas na média não é mais essa questão. E sim a questão dos papéis, né? Então como é que a gente consegue distribuir esses papéis para que a gente consiga investir mais nos negócios. Outro gargalo enorme é o crédito, né? Então, as mulheres pegam montantes menores, são menos devedoras, mas os custos que recaem sobre elas são maiores ainda. Isso tem a ver também com todo o histórico, né, da mulher no mercado financeiro, assim, na possibilidade também de patrimônio, né, enfim. Então, essas são questões que a gente ainda precisa se enfrentar, né? A questão da gestão do tempo e dos papéis da mulher, a questão do crédito, né? E de buscar formas de você conseguir ter recursos para operacionalizar seu negócio. O projeto Sebrae Delas, né? Que é um projeto, o Sebrae é signatário da ONU Mulher, né? Nessa busca da redução de desigualdades nas condições de homens e mulheres, e no projeto a gente vai trabalhar tanto no âmbito do conhecimento, então produzindo pesquisas para entender, de fato, quais são as dificuldades da mulher e as diferencia do homem, para que a gente foque naquilo que é mais necessário, né? E a gente trabalha também com toda a parte de atendimento e desenvolvimento de negócios, onde a gente vai focar na questão do planejamento financeiro, na gestão bem estruturada, e nessas habilidades, as ditas soft skills, de gestão do tempo, liderança, habilidade de comunicação, para que a gente consiga, então, catapultar o faturamento desses negócios e, com isso, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e da nossa sociedade, né? Eu acho importante a gente falar para as mulheres que a Escola de Educação Financeira e Empreendedorismo da XP, ela desenvolveu e lançou um curso de finanças direcionado para as mulheres. Então, assim, tem lugar para você se informar, para você estudar, tem o Sebrae, que tem uma série de cursos. E se a gente olhar historicamente, o poder de decisão de compra numa família está com a mulher. É ela que decide o que é melhor,
do carro que é mais seguro para os filhos, a cadeirinha que vai usar, qual é o alimento que ela vai comprar no mercado. Então, assim, o cuidado da mulher, ele se estende pela casa, para os filhos, para o marido. E aí, Cíntia, eu queria te ouvir em relação a esse poder de decisão das mulheres dentro do teu ambiente quando você abriu a sua empresa de turismo. Então, na verdade, dentro da Move, a gente é uma empresa muito digital também, tá, Vanessa? Então, assim, quando vocês abordaram o tema digital sobre vendas, é importante você... Primeiro que hoje a mulher está buscando muito mais conhecimento, né? Ela parou de ser limitada e de se sentir acoitada por ela não ter uma faculdade, coisa e tal, e ela investiu mais no poder do curso. Então, fazendo esses cursos, foi abrindo mais esse leque, e pelo que a gente sente dentro do ramo do turismo, não existe viagem fechada sem a mulher dar a opinião dela. É ela quem escolhe o destino final. Pouquíssimos são os homens que têm o poder de decisão final. É aquela piadinha que todo mundo fala que é meme, mas que no final é verdade, de que no final, né, que a palavra final é dela. Exato. E ela fala assim e vai, e é assim que tem que ser. Na verdade, eles dizem que a palavra final é deles, do mas nunca sim, senhora. É o sim, senhora e acabou. É o sim, senhora, exatamente. Então, é difícil até você querer ver um homem surpreender uma mulher, porque ele tem tanto medo de escolher o destino errado, que ele prefere contar que ele vai fazer uma surpresa e pede para ela escolher o destino. E isso é muito verdade, assim, pelo menos dentro da minha casa, na minha família, o meu marido me consulta muito. O que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Como é que a gente pode facilitar isso? E aí eu digo, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Porque eu acho que a gente tem essa gestão dentro de casa. Eu digo para as meninas que quando a gente casa, a gente já começa a empreender. Porque você tem que administrar o marido, você tem que administrar a casa, administrar os filhos e a empresa. Então, a gente cumpre várias jornadas durante o dia, né? Então, esse poder é muito nosso, é muito do tipo que você está lavando a louça, está empurrando o carrinho e está falando no telefone. O homem, ele... Mas só as mulheres têm isso. As mulheres, elas são multitarefas, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, você coloca uma tarefa dessa para um homem, você vê, às vezes eu vou falar com meu marido, faz isso aqui, desliga ali, peraí, eu tô no telefone. E aí você fica, meu Deus, mas não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, você vê que eles realmente têm um poder um pouco mais limitado do que nós, né? E essa questão de você vender mais no mundo digital, o Instagram, ele está aí como uma ferramenta maravilhosa para a Águida crescer o negócio dela, para eu crescer o meu negócio, para muitas mulheres que estão, assim, descobrindo diferentes propósitos, né? Eu tenho uma aluna que é da Conecta, que ela era advogada há muitos anos, Vanessa, e ela falou assim para mim, Cíntia, eu queria muito fazer mesa posta, mas a minha sogra disse que o meu marido não casou com uma costureira, ele casou com uma advogada. E você vê o embate que ela sofre. E aí eu fui lá, e aí você vai dando força, você vai acolhendo, você vai fazendo com que essa mulher olhe internamente para os gostos delas, e é como eu te disse antes, né? Não existe prosperidade nos negócios se você não se conhecer, se você não conhecer os seus medos, as suas fraquezas, e você começar a tratar isso com mais carinho, né? Porque muitas das vezes a gente diz sim e a gente está desagradando a gente. Então, a gente tem que treinar o não também. Porque quando a gente diz não para o outro, a gente diz sim para a gente. E a gente não quer ficar mal com ninguém. Então, a gente sai dizendo sim, 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 e a gente fica mal internamente. E aí, quando você vai apostando numa mulher dessa, quando você vai encorajando ela a fazer, e ela descobre que ela está ali dentro com as crianças, ela está fazendo uma coisa que mexe com a família, então ela está colocando novamente famílias à mesa para comer aquela comida num ambiente mais bonito, e ela vai ganhando força, e que às vezes o dinheiro como advogada não superava aqueles obstáculos. Então, o nosso mundo é um mundo muito complexo, mas eu digo que, assim, olhe para dentro, sabe? Faça uma reflexão de quem você é, onde você quer chegar. Eu tinha um diretor que ele dizia assim para mim, Cíntia, mas onde é que você quer chegar? Eu sei que você está aqui trabalhando, está tudo direitinho, você tem lá a sua carteira de trabalho assinadinha, tem suas férias, mas onde é que você quer chegar? E aí eu comecei a olhar para o que eu realmente queria. E eu disse, eu quero chegar nisso, naquilo. Ele, então comece a se vestir para onde você quer chegar, comece a se comportar onde você quer chegar, e as coisas vão começar a mudar.
E a minha vida mudou e eu sou extremamente grata a esse meu diretor que abriu a minha cabeça. Então, eu acho que nesse mundo empreendedor, a gente precisa abrir a cabeça da outra, que às vezes está fechadinha ali, e a gente só precisa tirar aqueles sonhos ali da cabeça e colocar para fazer no papel. Sensacional o seu depoimento. Eu trabalho com comunicação há 28 anos, eu estou em televisão, rádio, e é interessante como as pessoas não sabem se comunicar. Exatamente isso que o chefe da Cíntia falou. Você tem que comunicar ao mundo o que você quer, o que você deseja. Às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer, eu queria mudar de área, não estou feliz aqui, ou então virar para o marido e falar, eu sou advogada de formação, mas eu quero trabalhar com mesa posta, dá licença, desculpa. E eu acho que você tem que se permitir e olhar em volta e falar assim, peraí, o que eu posso fazer dentro do meu talento, não o que eu me formei, não a minha profissão, mas dentro do meu talento, dentro do que eu gosto, o que eu posso fazer? Porque aí você abre um leque muito maior. Senão você fica amarrada, não, mas eu me formei em direito, eu só posso ser advogada. Não. O que você pode fazer além disso? Porque aí você multiplica as possibilidades. Mas ela tem medo de errar. Muitas, Vanessa, não fazem por medo de errar, por medo de ser julgada, por medo da família falar, tá vendo? Eu falei para você que não ia dar certo. E aí elas se limitam, elas se fecham naquele mundo ali e elas não conseguem realizar. Então, quando elas entram para um grupo de networking, quando elas fazem parte de uma mentoria, onde alguém vai ali e vai abrir aquela caixinha dos sonhos, elas ganham forças. Mas muitas não realizam por medo, paralisada por causa do medo. Eu dou a mentoria em comunicação e aí eu faço uma transformação na vida da pessoa, né? E aí tem um caso de uma cliente minha em que ela é advogada e ela trabalhava com pequenas causas e ela queria trabalhar com compliance. Eu falei, bom, para você trabalhar com compliance é um pouco o que o teu chefe disse. Você tem que se vestir para o compliance, você tem que frequentar os lugares onde você vai encontrar pessoas que você vai fazer um network. Então, assim, o que é isso? A sua imagem, a roupa que você veste, o que você fala, os lugares que você frequenta, eles comunicam o que você quer ser. E eu imagino a Águida, quando resolveu trabalhar dentro desse ambiente tão masculino, como eu comecei a trabalhar com esporte, você tem que ter o cuidado na hora de comunicar, né, Águida? Porque você pode ser mal interpretada. Tipo, desde até parece que você entende alguma coisa de mecânica, está fazendo o que aqui? Não vou ser atendido por uma mulher. Porque também ou você queria só o público feminino. Como é que foi esse começo, Águida? No começo, a ideia é que fossem só mulheres mesmo, que fosse uma oficina mecânica só para mulheres, mas eu tive a dificuldade da contratação, né? Eu não consegui colocar só mulheres trabalhando. E como eu tive que contratar homens, então eu também atendo homens, eu não consegui limitar. Como que eu limito um público só feminino, sendo que eu tenho homens atendendo? Não casava a situação. Então, eu atendo todo o público, mas 70% do meu público são mulheres e eu tenho uma procura LGBT também muito alta, pelo fato da oficina ser voltada para o público feminino, né? E lá é bem feminino mesmo. Quando você entra na oficina, você vê que é coisa de mulher. Então, não tem como correr. Mas eu precisei realmente me vestir como tal para mostrar que eu queria empreender, mostrar que eu queria realmente ser mecânica. Sou mecânica de formação, tive que estudar isso também. E não foi fácil sair da área bancária. Eu era gerente de pessoa jurídica no banco que eu trabalhava e não foi fácil sair de uma área totalmente diferente para poder mexer com mecânica, com empreendedorismo na área de mecânica. É bom a gente falar e alertar as mulheres todas, e aí eu queria um depoimento mais balizado da Carla. Quando você resolve mudar de área, e é o que a gente está mais vendo hoje no mercado que a gente vive, né, com essa rotatividade muito grande, com as empresas enxugando muito no Brasil, com a questão toda da pandemia, a gente teve que se reinventar. E aí, quando você resolve se reinventar, que você olha para o lado e fala, vou fazer o que da vida agora? Ferrou. Como é que você recebe essas mulheres aí, Carla? Qual é o entendimento que elas têm de, tipo, quais são as possibilidades que eu tenho, misturado com medo de não dar certo? Como é que você consegue clarear aí dentro do Sebrae a cabeça dessas mulheres para que elas consigam encontrar um caminho? A primeira questão que a gente vai trabalhar com ela é os conhecimentos que você já tem, né? Mesmo que você queira mudar de área, mas se você sabe costurar e isso é um desejo que você tem, essa primeira necessidade que é ter que costura no seu negócio, você já sabe fazer, né? Então, que conhecimentos você tem? O que você pode agregar que é seu
a esse novo negócio que você terá que desenvolver, né? A segunda questão são os ativos que você encontra. Então, o que você tem também que é seu, que você pode investir. Então, quando a gente vai trabalhar com mulheres muito vulneráveis, é isso. Então, que equipamentos são seus, da sua família, e que você vai passar a usar para fazer seu bolo, para vender cicada, para fazer sua costura. E esse olhar também do seu entorno enquanto mercado, né? Se você é um cliente, mas está precisando gerar renda com recursos escassos, esse seu primeiro mercado pode estar perto de você. Podem ser seus familiares, seus vizinhos, né? Então, como é que você também olha para esse seu entorno enquanto mercado? Então, quando a gente está trabalhando nesse público bastante vulnerável, e a gente tem projetos voltados só para mulheres, por exemplo, beneficiárias do Bolsa Família, ou em situação de violência, né? A gente tem que trabalhar com esses ativos escassos, né? Que é isso, que eu sei fazer, com quem eu sei fazer e para quem eu sei fazer, né? E como é que eu organizo isso para eu também não perder os custos que eu estou tendo nesse processo. Eu estou usando a máquina da minha irmã, de costura, mas ela deprecia, que é uma palavra bonita, né? Que a gente vai falar tecnicamente, mas que ela vai envelhecendo, ela pode quebrar, então tem que botar ali um valorzinho no meu produto para, se isso acontecer, eu tenho como consertar a máquina, né? Então, dessa realidade do dia a dia, a gente vai trabalhando esses pontos que são importantes ao negócio, né? Então, isso é muito, muito importante, você olhar o seu conhecimento. E hoje tem sido muito forte, a gente comentou um pouquinho antes disso, a questão desses negócios de propósito, nessa reinvenção que a pandemia obrigou todos os empreendedores, né, a ter que fazer. Muitos chegaram a essa conclusão: eu vou trabalhar com aquilo que tem significado para mim e para a sociedade. Eu não vou mais só gerar renda, né, para me manter, mas eu preciso ter alguma solução, algum produto que ajude o mundo a ser melhor. Então, a gente viu mulheres trabalhando, por exemplo, tem um negócio super bacana chamado OK, que, parecido com a ideia, né, de Águeda, são reformas feitas por mulheres, né? Então, empregando mulheres para fazer essas reformas, né? Então, tem vários negócios, recolocação de refugiados, uso melhor da água. Então, a gente vê também as mulheres investindo muito, tentando criar negócios que tenham um propósito, para além de uma geração de trabalho rica. E eu queria contar uma história, dividir com vocês uma história muito interessante de uma amiga advogada, formada, casada, o filho recém-nascido, aí ela decidiu ficar ali aqueles 2 primeiros anos do filho cuidando do filho, ou seja, estava sem trabalhar. E aí, você vê como é que quando você é provocada, de alguma forma você responde. As mulheres, e principalmente as mulheres brasileiras, têm esse poder. Ela é provocada, ela vai lá e responde. E essa minha amiga, o marido viajou, falou: olha, vou viajar a trabalho, vou deixar aqui R$100 com você, qualquer coisa que você precisar, usa esse dinheiro, já fiz as compras aí do mês, então não vai faltar comida, mas se você precisar de algum dinheiro, você pede à minha mãe. Quando falou, pede à minha mãe, eu vou pedir para minha sogra o dinheiro, e eu estou aqui sem trabalhar com meu filho recém-nascido, e eu vou depender, que é o que eu chamo de mulher de marido, né? Nada contra, tá, meninas? Vocês que são mulheres de marido, mas é difícil ser mulher de marido. E eu acho que as mulheres hoje, elas querem uma independência, elas querem ter o dinheiro delas, elas querem não depender de ninguém. O que essa menina fez, essa minha amiga? Ela pegou esses R$100 e resolveu empreender. Pegou o dinheiro que o marido deu e falou, peraí, eu vou agora abrir um negócio de quentinhas. Aqui perto da minha casa tem vários salões de cabeleireira, tem vários lugares que atendem. E ela começou a oferecer de porta em porta nos salões. E aí, imediatamente chegou uma encomenda, olha, traz aqui então, aqui no salão, duas quentinhas. Ela falou, ferrou, eu não tenho a comida aqui, o que eu faço agora? Tinha um estrogonofe que ela tinha na casa dela. Ela pegou, botou nas quentinhas, comprou uma quentinha bonitinha, foi no mercado, organizou e tal, entregou. E aí foi o tempo dela fazer um cardápio. Eu sei que quando o marido voltou, ela já tinha montado um negócio de quentinhas que estava faturando, ela tinha multiplicado aqueles R$100. Isso é o quê? É o poder que a gente tem de, na hora que a gente é provocado, ou que a gente se vê num momento de aperto, né, você resolve, você faz acontecer, não é isso, Cíntia?
Na verdade, todo mundo gosta de ser desafiado, né? É aquela questão assim, não vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Então, eu acho que é isso, a gente precisa colocar mais isso na nossa vida, de que vai dar certo. A gente vai fazer acontecer, e muitas mulheres realmente buscam essa independência financeira, porque antigamente a gente falava assim, me dá um dinheiro, me dá R$10, mas para quê? Mas para quê? Por quê, gente? Eu estou aqui cumprindo a minha função de esposa, né, do lar. Mas esse trabalho não aparece? Trabalho não aparece? Mas nunca apareceu. Na verdade, parece que a gente fica sentado dentro de casa, vendo a sessão da tarde o dia inteiro, faxinando uma casa, cuidando... Mas agora, na pandemia, né, que os homens ficaram em casa, eles perceberam o trabalho que dá, não é? É verdade. E assim, eu vejo muitos dos meus amigos, porque hoje a gente tem uma geração diferente de pais, né? O meu pai, por exemplo, era uma geração de que não pegavam nem as crianças no colo, porque parecia que ia quebrar a desculpa que eles inventavam, né? Mas a geração de hoje tem pais muito presentes. E a pandemia fez com que a gente ficasse em casa, recuperasse alguns valores familiares que já estavam perdidos, para que a gente pudesse se sintonizar. E eu dizia assim, gente, ou o casamento vai durar, ou vai falir agora, porque agora é a hora do tete-a-tete, de você conviver com o seu marido na alegria e na tristeza. E eu vejo pelo movimento que meu marido fez, de que ele foi muito parceiro. Assim, eu pude ter o meu momento de estudar, ele pôde ter um momento também de se encontrar, porque na época trabalhávamos inclusive juntos e identificamos que a nossa renda toda saía dentro da minha agência de viagem e que a gente não podia mais se permitir aquilo. Porque muitas das vezes também, Vanessa, a gente adoece. A gente fica mal, a gente tem momentos ruins. Não é porque a gente é empreendedora que a gente é Mulher Maravilha. Muito pelo contrário. A gente passa por situações extremamente difíceis e tomar decisão nunca foi fácil. E a gente precisa tomar decisões rápidas o tempo todo. A gente lida com prejuízos de grande valor. Eu, principalmente, com questão de viagem, questão de câmbio. Então... essa situação de você ter um marido presente para te ajudar com as crianças, de te dar esse suporte, é incrível. Eu sei que muitas mulheres não possuem ainda desse privilégio. Mas eu acho que tudo é uma questão de você ir conversando, uma questão de posicionamento. A mulher tem que se posicionar dessa forma, tem que comunicar dessa forma. Exatamente. Eu costumo dizer assim, na vida você só passa por aquilo que você se permite. Então, quando a gente vai... o que acontece? Quando a gente é muito menina, muito adolescente, a gente escolhe o namorado que a gente está mais apaixonada. A gente não olha se ele gosta da gente, se ele realmente nos encanta, qual a perspectiva que você tem nesse relacionamento, se realmente essa pessoa é perfeita para você, se está te encaixando. Então, a gente tem que ter a visão do homem, porque o homem é muito assim, ele olha para uma mulher, não foi legal, não gostou, ele passa para outra. E ele passa para outra, e é bem isso. E a gente não, a gente olha para aquele homem, ele joga a bola todo dia, a gente diz, vai mudar quando casar. Ele vai passar a jogar só uma vez, ele não vai. E aí você fica naquele debate, acha que aquela pessoa vai mudar, mas ela não vai. Ela já se transformou naquilo dali. O que ela pode fazer é melhorar. Então, a gente também tem que ter essa visão na hora que a gente vai encontrar um parceiro, na hora que a gente vai formar uma família, até mesmo na hora que você vai contratar um funcionário, de entender se aquele funcionário tem o mesmo propósito que você, se ele está dentro do que você realmente espera para que a sua empresa cresça, para que você deixe de virar uma lojinha e tenha a postura de empreendedora, porque ser empresária é muito fácil. Você tem dinheiro, você abre um negócio e legal, mas vai durar? Será que você tem as habilidades necessárias para ter novas ideias quando as coisas começarem as crises do nosso país começar a vir? Então, essa cabeça madura que a gente precisa desenvolver, você vai se desenvolvendo conversando com outras mulheres, com mulheres que você precisa se inspirar. Por isso que eu digo para as meninas, comecem a seguir realmente mulheres de valor, para que vocês tomem aquilo como exemplo e façam espelho. Sabe quando você convive com uma pessoa que não é de boa índole, você vai se tornar
a próxima. Quando você convive com uma pessoa que só fica reclamando o tempo todo, você vai ser a próxima. Mas quando você convive com alguém extremamente positivo, engajado, cheia de propósito, com vigor, sabe? Onde você quer chegar, você vai ser a próxima também. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer na nossa vida para realmente tomar o rumo certo das coisas. Seja carteira assinada, tá tudo bem se você quer ser, ou seja como empreendedora. O que vai determinar é a decisão que você toma perante a sua vida. O que é que eu quero para a minha vida hoje? Faz isso agora. Tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Mas vamos aos problemas. Águida, qual foi assim, qual é o maior desafio, qual é o maior problema de empreender? Qual é a dificuldade que você entende aí, que você enxerga? Eu acho que o controle financeiro dentro de uma empresa é muito difícil, porque separar o que é da empresa, o que é pessoal, requer realmente muito estudo, aprender bastante, fazer esses cursos da XP, fazer cursos do Sebrae e aprender com quem sabe, né? Porque é um desafio enorme dentro de uma empresa, seja ela o tamanho que for, pequena ou grande, mas eu acho que separar isso, o que é da empresa e o que é pessoal, porque quando a gente tem o próprio negócio, acaba se misturando demais. Só que chega uma hora que, para o seu negócio crescer, você tem que realmente separar. Eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio, realmente é você saber fazer esse controle financeiro. Fundamental, né? E se a gente observar, dentro da nossa casa, somos nós que cuidamos da nossa economia do lar. É a gente que fica ali prestando atenção, peraí, eu vou ao mercado, não, mas eu comprei feijão na semana passada, eu não preciso, essa semana eu tenho que comprar arroz. Você vai fazendo isso, é orgânico, tá no seu dia a dia. Então, Carla, se a gente parar para analisar, a mulher já faz isso, ela não tem que ter medo de que, esse é um ambiente que eu não entendo, porque a mulher tem isso, né? Não entendo nada, não é minha praia, não sei fazer, nunca fiz, quem cuidava era meu pai, agora é o meu marido, eu não entendo nada, e na verdade você já faz, é orgânico. Você está fazendo no seu dia a dia, você que não percebeu ainda, né, Carla? Sim, você tem, né, essa atividade do planejamento, né, seja do horário, como é que eu busco os filhos, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, das contas, né, desses controles. Então, a mulher já exerce muito desses papéis. Eu acho que a grande diferença, na maioria do nosso país, que é muito desigual, é que o dinheiro que ela precisa para comprar o feijão que está faltando ainda não é dela, né? Então, acho que a gente consegue, sim, evoluir quando a gente aumentar essa possibilidade de faturamento das mulheres, né? Então, uma coisa que a gente chama muito a atenção é que os negócios liderados por mulheres, eles ainda são menos produtivos e menos rentáveis que os dos homens. Eles estão em setores menos intensivos em conhecimento e tecnologia, né? Então, isso é um desafio ainda, porque acho que tudo que a gente está discutindo aqui, nenhuma de nós, né, quer que nós sejamos iguais aos homens. Pelo contrário, né, assim, com todas as mulheres que eu converso, a gente fala, meu Deus, se eu fosse nascer mais 10 vezes, eu queria vir mais 10 vezes mulher. A gente não quer ter uma vida igual, a gente quer as mesmas oportunidades, né, para que a gente possa escolher vidas diferentes, né. Então, e aí, quando a gente está falando dessas oportunidades, a questão do fortalecimento das mulheres empreendedoras é também a possibilidade do aumento de rendimento das mulheres. Então, a gente tem histórias de mulheres que saem de situações de violência, conseguem, né, deixar de fato a ter risco de morte porque passa a ter autonomia financeira, né? Isso é fundamental. Agora, na pandemia, a gente teve clientes que falou, meu Deus, na pandemia voltou meu filho de 40 anos desempregado, outro de 20 veio com a esposa, meu negócio estava quase saindo e eu tive que reinventar para dar conta da minha família e mais dos meus filhos adultos. E as mulheres fazem isso. E aí ela se reinventou para ter uma outra atividade que depois entregou para o filho. E aí ela voltou para dela e o filho passou a exercer aquela atividade, gerando rendimento para a sua família, né? Então a gente tem que entender, sim, quais são esses papéis que a gente já exerce, que são potência no exercício das nossas atividades empreendedoras, que é saber se virar nos 30, saber dar conta de 50 mil tarefas, saber pedir ajuda, que é fundamental, mas a gente também tem que enxergar aquilo que a gente ainda é muito deficitário,
necessário, né? Então é isso, a gente tem conhecimento do português, o jeito, verbo, objeto, mas a gente não sabe comunicar, né? Então a gente tem que aprender. E o legal disso tudo é que para tudo existe ferramenta, existe possibilidade de aprendizado e de mudança de trajetória, né? Então é fundamental procurar instituições que tem curso, que tem rede de suporte. Hoje até os próprios cursos já estão super adaptados em relação à possibilidade de grade de horário. Por exemplo, o Sebrae tem soluções que são só via WhatsApp, porque quando a gente está trabalhando com mulheres vulneráveis, a questão da rede ainda é um desafio, e o WhatsApp não cobre o pacote de dados. Então, não adianta a gente ofertar uma solução que as mulheres não possam consumir. Então, e as instituições têm se adequado. Eu acho que, por um lado, né, o sofrimento do Covid é gigantesco, a perda de vidas, tudo que se mudou. E existe um ponto que a gente pode considerar positivo, que pode se falar que é um ponto positivo, mas é essa evolução do tecnológico. Quando a gente pensa até o auxílio emergencial, quer dizer, os brasileiros mais pobres acessaram o benefício pelo seu telefone, com a tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem para ficar, e não vai mudar essa necessidade de entendimento das ferramentas, de comercialização pelas ferramentas, de solução. Então, quantos softwares de gestão existem, de pagamentos da burocracia, de se entender, né, das DAIs, das guias. Então, isso também é um ponto que as mulheres têm que prestar muita atenção, porque a gente tende a se envolver com tecnologia menos do que os homens. E hoje, se a gente continuar tendo esse comportamento, nossos negócios vão morrer. A gente tem que estar completamente envolvido com a tecnologia. Isso vai ser necessário não só para os negócios, mas para educar os filhos, para falar com quem a gente ama. Então, essa questão da tecnologia é muito importante, né? As mulheres procurarem soluções, se educar por meio dela e ofertar seus negócios também por meio da tecnologia. E vocês falaram uma questão interessante que eu acho que a gente não falou aqui. A gente não quer criar um clube da Luluzinha, a gente só quer igualdade de condições, a gente quer trabalhar, a gente quer mais espaço, a gente quer mais oportunidades. Eu acho que as mulheres que têm mais coragem, elas podem abrir espaço para essas outras mulheres que talvez precisem ser encorajadas. Então, abram espaço para essas outras mulheres que precisam ser encorajadas. Abra uma rede, né? Uma mulher ajuda a outra. E, na verdade, eu acho que talvez a gente esteja ainda numa sociedade machista que não está preparada para a mulher ganhar mais do que o homem. O homem entende o dinheiro, muitas vezes, como uma forma de poder. E a gente vê o dinheiro de uma outra forma. Então, não é porque a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada ganha mais do que você será desmerecido, não. Porque ela precisa de um companheiro, um parceiro, um amigo, alguém que esteja ali do lado para apoiar, seja para dar um suporte ali, um respaldo com a família, né? Então, vocês trouxeram relatos hoje aqui de orgulho da família de vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem. Você falou, Cíntia, que hoje vocês chegaram à conclusão na sua casa que a maior parte do dinheiro da sua casa vem do seu negócio. Como é que o seu marido encara isso? Então, para a gente nunca foi nenhum problema, porque desde quando a gente começou a namorar, que foi aquilo que eu falei para você, eu sempre fui mais incisiva nas coisas, mais decisiva. Eu sempre tive uma postura de líder e ele sempre ficou um pouco mais nos bastidores. Então, a gente sempre se deu muito bem assim e não somos muito bem vistos pelos restos dos casais, porque, na maioria das vezes, é o homem que dita as regras, é o homem que dá as cartas e a mulher está sempre ali como a dona de casa, como segundo lugar. Então, na minha família, sempre foi diferente. E, para mim e para o meu marido, isso sempre foi muito natural. A gente sabe lidar muito bem com isso. Tanto que todas as vezes que eu consegui prosperar, ele estava ali nos bastidores, mas eu sempre falei para ele assim, não adianta, eu não conseguiria voar se você não estivesse ali em casa, cuidando das crianças, enquanto eu viajava para conhecer um ponto turístico diferente para levar um próximo grupo. Eu não teria conseguido se você não conseguisse chegar um pouquinho mais cedo em casa para eu poder fazer uma entrevista, para realmente prosperar, para buscar novas oportunidades. Então, para a gente isso, Vanessa, nunca foi um desafio, sempre foi um equilíbrio, sabe?
em casa a gente fala muito sobre equilíbrio entre dar e receber. Não adianta eu começar a dar mais e você não dá de volta. É uma troca. Casamento é igual quando você abre uma sociedade, né? Você acha que aquele sócio ali é perfeito, que vai ser as mil maravilhas, mas ele foi criado de uma forma completamente de você, ele tem valores completamente diferentes de vocês, e um tem que abrir mão para o outro poder prosperar, seguir em frente. E hoje eu vejo que meu marido abriu uma outra empresa de logística e, graças a Deus, ele conseguiu tudo que eu estava querendo, que era uma outra fonte de renda. E hoje eu digo, você está chegando em casa mais cedo? Ele, não, Cíntia, eu tenho que trabalhar. Não era isso que você me pediu? Eu, ai, gente, é verdade. Eu tenho que lembrar que era isso mesmo. Porque eu fui acostumada a ter ele ali nos bastidores. E agora não. Somos nós dois brigando no mercado de trabalho para poder ter uma vida melhor, uma vida mais digna, né? Águida, que conselho você daria para aquela mulher que quer empreender, mas ela ainda está com medo, ela tem vários questionamentos na cabeça dela? Como é que clique vai dar na cabeça dessa mulher? O que a gente pode dizer para essa mulher para que ela realmente acredite nela e comece a dar o primeiro passo? Eu não gosto de ideias engavetadas, né, de ideias guardadas. Então, para essas mulheres aí que têm um sonho de realizar um negócio, de empreender em algum negócio, realmente abrir a boca, conversar com as pessoas, entender se aquele seu negócio realmente vai ter sucesso ou não e procurar quem pode te ajudar, procurar empresas como o Sebrae, como o XP, que podem te ajudar com cursos, tanto na área de gestão como na área que você quer escolher, para você entender o seu negócio primeiramente. E eu acho que o estudo é base de tudo. Você ter a base teórica do seu negócio, ter um planejamento e saber realmente aonde você quer chegar, a chance de ter sucesso no seu negócio é muito grande. Eu saio da premissa que a gente precisa planejar. Planejamento, planejamento, planejamento. Se você tem planejamento e tem estratégias, a sua chance é muito grande de dar certo. Qual foi o momento mais difícil, Águida, que você viveu nessa trajetória até o negócio dar certo? Você falou, em algum momento você falou, caramba, agora complicou. Qual foi esse momento? 2020 foi um ano muito difícil, a gente teve períodos que teve que ficar com a loja fechada, então eu fiquei com muito medo, mas eu trabalhava com um capital de giro aí para 5 meses, é o que me deu mais conforto na empresa, mas quando a empresa nasceu é muito complicado porque você não tem carteira de cliente. E a partir desse momento que você não tem carteira, você tem que fazer a sua clientela, você tem que fidelizar seus clientes, entrar na área de mercado. É muito complicado porque você tem que aprender tudo de uma única vez, colocar no mercado que você realmente veio para poder ficar. E fazer essa carteira de cliente é muito difícil, né? Porque o que move a nossa empresa são realmente os clientes. E quando a sua carteira é muito fechada, é um período muito complicado. Então, 3, 4, 5 anos aí do início da empresa foi mais difícil por conta disso. E tudo é novidade, né? Esse momento que a gente viveu agora foi um momento muito difícil, porque foi novo para todo mundo. A gente imaginou que era um problema que seria resolvido muito rapidamente. Já teremos 1 ano dessa pandemia, né? Até que todo mundo seja vacinado e a vida volte ao normal. Carla, que tipo de depoimento você recebeu e como é que foi a movimentação dentro do Sebrae nesse momento de pandemia em que as pessoas tiveram que olhar em volta e falar o que eu vou fazer da vida agora? Como é que eu vou me reinventar? Começo por onde? A gente teve muitos, né, depoimentos assim, de todos os empresários em relação, primeiro, a esse desespero, de fato, pelo fechamento das suas atividades, não ter clientes, né, pela dificuldade de acesso ao crédito, né? Então, a gente teve um enorme número de empresários que buscou crédito nesse período e teve crédito negado, questões de garantia, histórico, e esse foi um enorme desafio, né? O Sebrae rapidamente, né, construiu uma plataforma para que a gente conseguisse dar as informações, porque também mudavam as regras de funcionamento, né, de cada município. A gente tem quase 100.000, né? Então, a gente precisava ter uma fala rápida com esses empresários para dizer o que podia, o que não podia, como é que você se adequa segundo a norma, né,
E como é que você pode, então, atuar. A gente também passou a ofertar uma unidade de consultorias gratuitas, não só cursos gratuitos, mas também consultoria, porque a gente entendeu que cada problema era único. Apesar do causador ser o mesmo, cada empresário estava num estágio distinto, num setor distinto, que exigia um olhar específico para aquela empresa, para que ele se reinventasse, né? Em relação às mulheres, agregado a tudo isso, a gente trabalhou muito a questão humana dos negócios. Então, as clientes falavam, peraí, a gente, por exemplo, no projeto Sebrae Delas, a gente seleciona as empresas via edital, a gente publica esses editais e as mulheres se candidatam. E aí o programa começou presencial, já tinha sessões de consultoria, né, online, mas a gente tinha encontros presenciais, rodas de networking, sessões de negócio, e a gente teve que transformar tudo isso e levar para dentro do computador. E por serem mulheres, no momento que elas, além de empresárias, viraram professoras, enfermeiras, idosas, então tudo junto. Então a gente também deu esse suporte, né? A gente teve uma escuta muito apurada, de entender esse momento da mulher e falar, calma, existe uma mulher empreendedora, mas junto a ela existe uma mulher filha, uma mulher mãe, uma mulher irmã, uma mulher esposa, que a gente tem que se preocupar, né? E aí a gente fez essa escuta, enquanto a gente fazia, a gente foi transformando as nossas soluções todas, mesmo as redes, em networking, em online, né? Essas redes de networking em online, para a gente estar à disposição. Muita adequação de horário também, por conta desse novo, a casa da gente virou outra coisa, né? Então, virou tudo ao mesmo tempo. Então, essas adequações de horário também para poder estar perto delas, né? Dessas mulheres empreendedoras. E ajudá-las com marketing digital, com transformar os produtos em algo que pudesse chegar aos seus clientes, né? E aí que surpreende a gente, assim, porque é um momento difícil, como a Aida falou, acho que 2020 talvez tenha sido o ano mais difícil da maioria dos negócios. Agora a gente tem tanta história de superação, o povo se sacudiu tanto, sabe? Mesmo com todas as adversidades. Então a gente teve gente assim, ó, eu não podia mais vender meu alimento e eu passei a doar todo o meu alimento, né? Restaurantes, para a comunidade do entorno, né? E aí, com isso, eu conheci outra oportunidade que passou a me gerar receita e, ao mesmo tempo, cumprir o meu propósito naquele momento. Então, mulheres costureiras de setores de moda praia que, de repente, passaram a fazer máscara em escala e vendia uma pelo preço de duas para entregar uma na comunidade, né? Então, a gente teve muitas histórias de superação e das mulheres darem conta de pensar em como reinventar seu negócio e também suportar o outro, né, e os seus territórios pelo momento que estavam todos passando, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam sendo extremamente criativas, porque quando você se vê num momento de pressão, você tem que ser criativo para resolver. E não tem muito tempo, porque tem conta para pagar, os boletos estão chegando, faz como, né? Então, acho que a criatividade do brasileiro me chamou muita atenção nesse período da pandemia. E coragem. Acho que as pessoas têm que ter coragem para se reinventar, para recomeçar, porque recomeçar não é fácil. Às vezes é um mercado que você não entende nada, que você está entrando ali, você não sabe como funciona, você não entende as demandas, você não sabe se vai dar certo, tem uma série de incertezas, mas, de alguma forma, a gente enxerga que as pessoas conseguiram, nessa pandemia, se reinventar, conseguiram se superar, o que eu achei, assim, fantástico. Esse momento que a gente viveu foi muito especial, foi realmente desafiador, um momento de resiliência. A pandemia foi transformadora para a vida de muita gente e ficou provado que talvez você não precise de um espaço físico, de uma conta de luz, um aluguel, né, para você funcionar. Isso que a Carla falou em relação à parte toda digital, talvez as pessoas tenham entendido isso, que não precisava ter uma sala, um escritório, eu posso trabalhar aqui digitalmente e talvez eu tenha um custo menor. E as pessoas foram experimentando e quase que forçadas realmente a mudar completamente a maneira de trabalhar para sobreviver.
Então, acho que assim foi realmente desafiador. Eu acho que quem conseguiu sobreviver e quem aprendeu com a pandemia vai ter daqui para frente um momento transformador. A gente está se encaminhando agora já para a reta final da nossa live, do nosso painel com as mulheres empreendedoras. E eu queria as considerações finais de vocês e eu acho que deixa aí para as pessoas uma palavra de encorajamento, de vontade mesmo de fazer acontecer. A gente tem que querer, antes de mais nada, decidir, eu quero, eu vou fazer. Quantas histórias a gente já viu, quantas portas você bate, elas não abrem e, de repente, as coisas acontecem. Porque quando a gente atinge o sucesso, como a Cíntia falou, e aí, como é que você fez? É um milagre? Qual o segredo do sucesso? Não, eu trabalhei. É muito mais transpiração, né, do que qualquer outra coisa. Cíntia, sua palavra final. Bom, gente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer também para você que é mulher, que tem um sonho, que de repente ainda não sabe o que você quer fazer, para que você faça uma autorreflexão do que realmente move a sua vida, do que realmente faz sentido para você e para que você tenha coragem de assumir, diante de todos esses desafios, as suas escolhas. Ninguém tem nada a ver com isso, você precisa se afastar de pessoas tóxicas, você precisa se afastar de pessoas que não somam com você, que não multiplicam conhecimento com você e se conectar com realmente pessoas que valham a pena. Não só mulheres, mas homens que realmente venham a edificar, pessoas que realmente comemorem as suas vitórias, sabe? E ganhem conhecimento, gente, vá em busca de estudo, tem a internet aí, se você jogar no Google, você tem milhares de palestras, milhares de cursos totalmente gratuitos. Começou uma empresa, não sabe para onde você vai começar a crescer? Procura o Sebrae, eles têm milhões de cursos gratuitos, pagos, de todos os valores. É uma base muito forte para a gente que está construindo um império, né, na verdade. Porque quando você sabe para onde você quer ir, as coisas ficam mais fáceis. Então, eu acho que a gente precisa dessa garra, precisa dessa força, precisa dessa união e se conectar realmente com gente que está valendo a pena. Faça essa transição aos poucos, não precisa brigar com ninguém, mas quando você sabe realmente o seu propósito, você mesmo vai eliminando as coisas e vai se encaminhando, né? Tenha coragem, força. O caminho não é fácil, mas a gente consegue trilhar. É possível. Águida, suas considerações finais. Façam das suas as minhas palavras, Cíntia. Eu super concordo com tudo que você falou. E eu acredito muito que nós temos essa super mulher maravilha dentro de nós. Por mais que chegue aquele momento que a gente quer ficar quietinha, que a gente também sofre, a gente também chora, a gente tem os nossos problemas, mas a gente pode muito mais coisa do que o que a gente pode imaginar. E nós somos testemunhas disso dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade. Quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa, a gente não deixa de fazer outra coisa porque aquela outra coisa apareceu na nossa vida. O Sebrae tem um seminário muito bacana, que é o Empretec. Eu aconselho todos a fazerem, se você quer empreender ou não. É um seminário que você consegue se descobrir e lá você vai ver que você consegue fazer muito mais coisa do que você imagina. Você vai descobrir uma super pessoa dentro de você. A XP tem vários cursos aí que pode te oferecer para você crescer muito como pessoa e escutar muito as pessoas. Quando a gente escuta mais as pessoas, as coisas vêm muito mais claras para dentro da nossa mente e não desistir dos seus sonhos. Quando a gente desiste dos nossos sonhos, muitas coisas vão deixar de acontecer. Não só para você como pessoa, mas para os seus filhos e para as pessoas que você ama também. Eu acho que a gente pode se arrepender daquilo que a gente fez, mas não se arrependa de algo que você não teve coragem de fazer. É melhor você ir lá e realmente tentar fazer, quebrar a cara. Não era isso que eu não queria. Mas você se descobre quando você realmente tem o poder do não. Não é isso que eu não quero, mas tente que vale muito a pena. Não fique no si. E se eu tivesse feito? Não, faça. Faça, que aí você vai saber o que vai acontecer. Não é isso, Carla? Sua consideração final. Adorei. Quero agradecer aqui imensamente ao Invest Smart, né, por inserir essa temática tão fundamental no evento, a Vanessa por ter conseguido
conduzir, porque dá vontade de a gente ficar aqui horas escutando aqui, né, Águida e Cíntia, assim. Então, agradecer muito a Vanessa, essas duas empreendedoras lindas, maravilhosas, por tudo que elas representam, inspiram também outras mulheres. E queria falar para todo mundo que o empreendedorismo feminino não é papo de mulherzinha, né? Se a gente quer uma economia forte, que tem oportunidades iguais, a gente não pode deixar de lado metade dos novos negócios, porque metade dos nossos negócios já são abertos por mulheres. Então, a gente tem que se envolver para que esses negócios sejam fortes, bem construídos, sejam empregadores, né, em setores de alto valor agregado. Então, a gente tem que se envolver nessa discussão, homens e mulheres, né? E para as mulheres empreendedoras, primeiro, não deixem de nos procurar. O Sebrae existe para vocês, nos procurem para as suas iniciativas, né? E corram atrás dos seus sonhos, busquem aquilo que complementa vocês, né? Que vocês vão ter orgulho amanhã, mesmo com todo o suor, com toda a lágrima, mas aquilo que vai ser o filho de vocês, né? Então, busquem essa forma de propósito através dos seus empreendimentos. E vocês não estão sozinhos. Tem muitas mulheres fazendo a mesma coisa. Existem muitas redes para vocês se conectarem. Então, não deixem de gritar, de socorro e de mostrar seus exemplos bacanas. Adorei! Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti aqui. Amei, como a Carla falou, dava para ficar aqui a tarde inteira conversando. Quero muito agradecer a Carla Panicê, a Águida Oliver e a Cíntia Sandora pelas palavras, por dividirem aqui os depoimentos, a experiência delas. Muito obrigada a todos vocês. Eu estou de volta no próximo painel que a Bia vai anunciar. Com você, Bia. Vanessa, muito obrigada, meninas. E é muito bom saber que temos cada vez mais mulheres empreendendo. Todas vocês têm histórias fantásticas e muito inspiradoras. Eu queria aproveitar para parabenizar cada uma e dizer que vocês são verdadeiros exemplos. Foram muitos depoimentos e histórias compartilhadas aqui. Eu, particularmente, me identifiquei muitas horas e me inspirei também, então, muito obrigada. Agora a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta com um painel com 3 mulheres de muita força agora do mercado financeiro.